Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos nessa videoaula, o conjunto dos números complexos, a aula número 4, ela se destina a alunos do terceiro ano do ensino médio ou do segundo grau. Veremos forma trigonométrica polar de um número complexo e a fórmula de Mowry. A forma trigonométrica polar, né? Nós vamos fazer o cálculo aqui do ρ e do θ, nós já vimos isso em aula passada. O módulo é o ρ, essa letra grega, e θ, esse ângulo aqui, esse argumento aqui. Então, cosseno de um ângulo, nós aprendemos na trigonometria, que é o cateto adjacente, que é essa parte aqui, dividido pela hipotenusa, que é o ρ. Então, é A dividido por ρ. E o seno é o cateto oposto, que é o A dividido pela hipotenusa, que é o ρ. Isso aqui é uma proporção, então eu só tirei o ρ daqui, fiz ρ cosseno θ e ρ seno de θ. Isso aqui é uma divisão, você passa multiplicando ele aqui. Ó. Então, esse é o A, esse é o B. Nós vamos substituir isso aqui na forma algébrica Z igual a mais BI. Então, onde tem A, eu escrevo ρ cosseno θ. Onde tem a letra B, eu escrevo ρ seno de θ. Aí o ρ é fator comum, ele aparece aqui e aparece aqui, eu coloco ele em evidência, fator comum e evidência, que é o ρ. Então, fica Z igual a ρ, abra parênteses, cosseno de θ mais I seno de θ, fecha o parênteses. Então, essa é a forma trigonométrica, o polar do complexo Z. Vamos ver um exemplo a respeito disso. Represente esse na forma polar, ou trigonométrica, o complexo Z igual a 1 menos raiz quadrada de 3i. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, obrigatoriamente, é desenhar isso aí. Então, você vai desenhar. Lá no plano de Argand-Gauss, né, os dois matemáticos, vimos na aula passada. Então, 1 é a parte real. Você coloca ele aqui, ó, pá. Menos raiz quadrada de 3 é a parte imaginária, tá? No eixo y, ele é negativo para baixo. Isso aqui é o ρ. ρ é o tamanho, ok? É o módulo. E agora nós vamos fazer o cálculo do ρ, usando o teorema de Pitágoras. Então, ρ é o a ao quadrado, que é 1, mais o b ao quadrado, que é menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1. Aí você corta o índice com o índice, fica 9, mais 9 ao quadrado. A raiz quadrada de 9 é 3. 3 mais 1, 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, ρ vale 2. Então, o módulo aqui é 2 unidades. Ok? Então, você tem lá, ó, você tem que observar o seguinte. O θ é todo esse ângulo aqui. Ele sai de 0 graus, passa por 90 graus, vai em 180 graus, passa por 270 graus e chega até o ρ. Correto? Esse é o ângulo θ. Agora, esse ângulo que eu colori aqui de azul, essa partezinha, é o ângulo beta. Eu não consigo isso direto, né? Eu vou usar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo. Então, seno de beta, o que é o seno? O seno é o cateto oposto, que é isso aqui, que é 1, dividido pela hipotenusa, que é o 2. Então, seno de θ, de beta, né? De beta, do ângulo beta, é meio. Ora, o arco cujo valor tem o seno meio é 30 graus. Né? 30 graus. Agora, o que é o θ? O θ é 270 graus, porque até aqui é 270, 0 graus, 90 graus, 180, 270, mais esse ângulo de 30, deu 270 mais 30, 300. Então, esse ângulo aqui, o θ, é 300 graus. Isso em termos de π radianos, você faz uma regra de 3, dá 5π sobre 3 radianos. Então, você pode trabalhar com radianos, ou você pode trabalhar com graus. Então, você tem lá, ó, Z igual a ρ cosseno θ mais I seno de θ. Né? Esse é o número na forma trigonométrica polar. Então, quem que é o ρ? 2. O cosseno de θ, θ é 5π sobre 3, ou 300 graus. E o θ aqui, 5π sobre 3, ou então 300 graus. Então, o número na forma polar, ou trigonométrica, é Z igual a 2 vezes o cosseno, abra parênteses, né? Cosseno de 300 graus, mais I seno de 300 graus, fecha o parênteses. Fórmula de Mowry. Abraham de Mowry, esse francês aí, ele desenvolveu uma fórmula que recebe o seu nome até hoje, em homenagem a ele, obviamente. Francês, nasceu em 26 de maio de 1667 e faleceu em 27 de novembro de 1754, em Londres. Né? A fórmula de Mowry, ela serve para quê? Então, essa primeira fórmula, porque existem duas fórmulas, e nessa aula nós só veremos a primeira, a segunda é muito mais complicada, a segunda é a fórmula reservada para radiciação, ou seja, para as raízes. Então, essa aqui, a primeira fórmula dele é para as potências. Então, nessa aula nós vamos ver só a primeira. Na próxima aula, na última aula de números complexos, nós vamos ver a segunda fórmula de Mowry,
e alguns exercícios aí de vestibular aí sobre essa coisa aí de números complexos. Então, considerando z na fórmula polar ou trigonométrica, ρ cosseno θ mais i seno θ, e n um número natural não nulo, ou seja, natural não nulo é o número 1, 2, 3, 4 e por aí vai. O zero não entra não. Então, z elevado à enésima potência é z vezes z vezes z vezes z vezes z. Você aprendeu isso lá na quinta série. O que é potência? Conserva a base, aliás, repete tantas e quantas vezes for a base, de acordo com o expoente. Então, como eu não sei quem é o expoente, é z vezes z vezes z vezes z. Se fosse, por exemplo, 3 elevado à quinta, seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Então, isso é a mesma coisa que ρ vezes ρ vezes ρ vezes ρ. E o cosseno é o cosseno de θ mais θ mais θ mais θ. E o seno de θ mais θ mais θ mais θ. Então, a primeira forma de mover é isso, é 2 elevado a z é igual a ρ elevado a n, cosseno de nθ vezes i seno de θ. Então, a potenciação fica muito simples com essa fórmula desse cidadão aí, correto? Então, é ρ elevado a enésima potência, cosseno de nθ vezes i seno de nθ. Então, vejamos um exemplo. Eu quero calcular menos raiz quadrada de 3 mais i elevado à décima potência. A primeira coisa que você tem que fazer é passar esse número da forma algébrica para a forma trigonométrica. Nós vimos isso agora há pouco, ok? Então, no caso, eu vou pular essa parte aqui. Ó, o número na forma da algébrica para polar vai ficar 2 vezes cosseno de 5π sobre 3 mais i seno de 5π sobre 3. Esse exemplo aqui foi o exemplo que nós vimos agora há pouco, ok? Por isso que eu estou pulando. Então, o número na forma trigonométrica é esse daqui. Agora, eu quero elevar a décima potência. O expoente aqui é 10, ó, tá vendo? 10. Podia ser 10, 20, 30, 40. Então, eu tenho lá 2 elevado a décima. É só colocar o expoente aqui. O argumento, que é isso aqui, ó. O argumento é o tamanho do ângulo. No caso aqui, isso aqui é 300 graus. Então, fica 10 vezes esse valor. Então, 10 vezes 5, 50. 10 vezes 5, 50. Isso aqui é a mesma coisa que 300 graus. Nós vimos isso agora há pouco. Então, 300 vezes 10, 3.000 graus. Então, ficaria 2 elevado a décima, cosseno de 3.000 graus, mais i seno de 3.000 graus. Então, 50π sobre 3 é a mesma coisa de 3.000 graus. Correto? Então tá lá, agora o que é 2 elevado a décima? 2 elevado a décima é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes consecutiva, que é 1024. Então tá lá, 1024. Aí eu posso fazer o cálculo disso aqui, ó, e voltar para a forma algébrica novamente. Certo? Então, se você jogar na calculadora, cosseno de 50π sobre 3 radianos, ele vai dar que é meio. O seno de 50π sobre 3 radianos, ele vai falar que é a raiz quadrada de 3 sobre 2, i. Quer dizer, não vai falar isso porque esse aqui é um número racional. E aí você faz 1024 vezes 1, 1024, dividido por 2, 512. 1024 dividido por 2, 512. Então isso aqui na forma algébrica. Obviamente, para você fazer isso aqui você poderia aplicar binômio de Newton. Você aprendeu no segundo ano, segundo grau aí, ó, as formas dos binômios de Newton. Daria um trabalho incomensurável. Então a fórmula de Move facilita isso daí. Ok? Na próxima aula, nós vamos ver essa fórmula aqui, que é a segunda fórmula de Move, e mais os exercícios que é reservado para radiciação, ou seja, raiz de índice 3, de índice 4 e por aí vai.